Bom dia, meus irmãos. Nossa leitura de hoje, entrando no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Ele inicia: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem que escreveu? Quem que é o autor do livro de Atos? É Lucas. Lucas escreveu primeiro o Evangelho, aquele que nós conhecemos, o Evangelho segundo Lucas, né? E escreveu o livro de Atos na sequência. Estou pegando aqui o início aqui. E se você recordar lá no início do livro do Evangelho, né, segundo Lucas, visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, olha os detalhes. Lucas não conheceu a Jesus pessoalmente. Lucas não fazia parte do grupo dos primeiros discípulos ali que caminharam com Jesus. Ele agora tem conhecimento posterior e ele é alguém letrado, ele é um médico e ele resolve fazer uma investigação de todos os fatos, uma coletânea ali e escreve. E escreve direcionado para uma pessoa chamada Teófilo, que nós não sabemos exatamente quem é, e ele escreve tudo ali e fica separado em duas porções. A primeira porção é o Evangelho e a segunda porção é o livro de Atos. Então você junta o Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos e você tem tudo o que ele observou, investigou, juntou e escreveu ali, né? Legal, muito legal. Muito bem, diz aqui o verso 6, né? Voltando ao capítulo 1. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos, épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Muito conhecido esse texto, muito usado, né? Eles querem saber, dois detalhes aqui que eu chamo sua atenção, eles querem saber quando é que Jesus vai voltar, quando é que vai ser a restauração, e eles falam: não vos compete, né? Isso pertence exclusivamente a ele, então não temos como saber quando será a volta de Jesus. Segundo, que ele tem a promessa aqui de que eles teriam poder quando recebessem o Espírito Santo. E esse poder é muito mal compreendido. Esse poder é para quê? Para quê? Para ser testemunha. Ser testemunha. E aí ele vai fazendo a progressão geográfica, né? Começando por Jerusalém, ali a cidade, expandindo para a Judéia, né, aquela região, a Samaria, a região paralela ali, onde estavam mais os gentios, e até os confins da terra, né, pegando o restante então de toda o mundo. Então seria o poder do Espírito Santo para nos capacitar
para a evangelização, em especial eles aqui que iriam enfrentar grandes dificuldades naquela época para a expansão da igreja. Verso 9, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Então temos a ascensão de Jesus. Então a obra de Jesus nós temos sua morte, ressurreição e ascensão. Ele morreu, ressuscitou, passou ali um tempo e depois ascendeu, subiu, voltou aos céus. Diz o verso 14 que todos estes estavam perseverando unânimes em oração. Ali, verso 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos e fala, né, daquele que se perdeu, que era Judas, e que então seria bom outro tomar o lugar, o encargo, né? Porque Jesus havia chamado eles em número de 12. Então, verso 23, propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, e Matias. E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o nome de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então temos aqui a escolha agora feita por eles ali, claro, com o direcionamento de Deus. Então, a escolha de líderes na igreja devem seguir o princípio daqueles que caminham com o Senhor, que têm testemunho de vida, testemunho de discípulo junto ao Senhor, deve seguir o caminho da oração para que Deus venha mostrar quem são as pessoas certas e tem que ter a aprovação da comunidade local ali, que é a igreja, né, que representa o reino do Senhor. Então diz ali, que termina o texto dizendo que eles votaram o lugar para ele entre os 11 apóstolos. Entramos no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Diz que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem, vamos lá. Diz o texto que o Pentecostes, né, é chamado assim porque foi por ocasião do tempo, né, da festa de Pentecostes, e diz aqui que os discípulos estavam ali e apareceu como que línguas de fogo, né, algo semelhante então a isso, vindo sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Então, detalhe, era algo concedido tão somente pelo Espírito de Deus. Agora observa, verso 5, ora estavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar no quê? Na sua própria língua.
No meio evangélico há como é que eu falo? Uma polêmica, uma divergência entre isso, né? Nossos irmãos pentecostais, eles insistem em dizer que para a pessoa ser convertida, uma das evidências da conversão é o batismo com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo não é convertido. E, juntando a isso, eles afirmam que a evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é que ela fale línguas estranhas. Então, veja, no final das contas, segundo essa doutrina, essa teoria, só é convertido quem fala em línguas estranhas, porque só quem fala em línguas estranhas é que tem o Espírito Santo. Isso não é verdade, né? Eu amo nossos irmãos pentecostais, mas eu creio, eu entendo que eles estão equivocados. Equivocados, né? É um equívoco interpretativo do texto. A prova maior disso, tem muitos detalhes a serem estudados aqui, no nosso espaço aqui é só para um devocional, não tenho tempo, mas a prova principal disso é que o texto fica bem claro que eles estavam falando não era língua de anjos, não era língua celestial, uma língua inteligível ou, como dizem, a glossolalia. O que eles estão falando aqui são outros idiomas. São línguas terrenas que são faladas por outros povos. Observe, primeiro aí o verso 6, tinha gente ali de vários lugares e cada um deles estava ouvindo na sua própria língua. O texto prossegue. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, são porventura galileus todos esses aí? Todos eles são galileus? E como é que a gente está ouvindo cada um deles falar na nossa própria língua materna? Olha, e aí eles começam a falar, verso 9, nós somos, e aí ele vai falando gente de vários lugares, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, eu repeti aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. Verso 9. Pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfídia, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene e romanos. Deu 14 aqui na minha conta aqui. 14 povos diferentes, 14 nações, 14 idiomas diferentes e cada um ouvindo na sua língua materna. Então aqueles ali receberam um milagre de passar a falar numa outra língua, num outro idioma que foi identificado por outras pessoas. Então, o dom de línguas na Bíblia vai ser sempre mostrado junto a essa questão da interpretação. É uma capacitação, né? Lembre-se que lá o texto falou lá do recebereis poder, né, para ser minhas testemunhas. É justamente esse poder, essa capacitação para pregar o Evangelho, para ser testemunha. E a primeira ferramenta para ser testemunha, para falar para outros povos, é aprender a língua. Quando alguém quer ser um missionário hoje em dia, a primeira coisa que a gente manda eles fazer é estudar a língua. Você quer ser um missionário onde? Eu quero ser um missionário lá na Índia. Então, qual que é o idioma que eles falam lá? Você tem que aprender a falar. Na África, no Japão, entende? Primeira coisa, vai estudar a língua deles. O que você vai fazer quando chegar lá?
Você vai conversar com eles, você vai ensinar, você vai pregar para eles. Então você tem que falar na língua deles. E aqui eles receberam isso de forma miraculosa. O texto prossegue. Temos o discurso de Pedro a partir do verso 14, e ele faz referência a isso que estava profetizado lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, né? E diz o texto que ele prega ali, as pessoas dão ouvido à pregação dele e 3.000 pessoas são batizadas então. Verso 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E o texto encerra, eu não posso deixar de falar, está ficando meio grande aqui a nossa gravação de hoje, mas não posso deixar de falar, né? A porção aqui do verso 42, como viviam esses primeiros convertidos, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então era uma vida em plena comunhão, uma vida em plena dedicação de todos ali. Verso 45 diz que eles vendiam as suas propriedades, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles estavam ali louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, e isso foi crescendo. Eu já ouvi muitas pregações em cima desse texto e quero só deixar registrado aqui que não é o objetivo do texto que nós venhamos a viver literalmente desse jeito hoje. Ou seja, cada um de nós vendermos as nossas propriedades e ir lá na igreja e depositar aos pés do pastor e dos presbíteros e diáconos para que eles administrem conforme a necessidade de cada um. E então, o que nós vamos fazer sem nossas propriedades agora? Nós vamos viver juntos em algum lugar, montar uma sociedade, né? Não é esse o objetivo. Contudo, os princípios são, sim, reais e verdadeiros e devem ser seguidos para nós. Devemos, como irmãos em Cristo, como igreja de Cristo, ter as coisas em comum e ir, sim, levando o nosso dízimo, a nossa oferta, depositando ali na igreja, para que possa acudir os mais necessitados e desfrutando dessa comunhão e dessa simpatia da igreja e da sociedade, né? E o Senhor vai acrescentando. Os princípios são válidos, tá? Mas não temos a ideia da utopia de viver essa comunidade perfeita daquela época, né? Amém. Vamos parar por hoje. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Que riqueza de texto, ó Deus. Tantas coisas poderíamos estudar e aprender aqui. Muito obrigado, Deus. Abençoa nossa vida, abençoa nossa igreja, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço e Deus te abençoe.